a investigação sobre fenômenos atmosféricos, objetos voadores não identificados e anomalias geofísicas despertam uma curiosidade legítima, mas também exige uma abordagem rigorosa, metodológica e crítica, para que não se confunda fascínio com evidência. A expedição à Serra do Rio do Rastro, conduzida com o intuito de documentar supostas manifestações de OVNIs, se insere nesse contexto em que a especulação frequentemente suplanta a análise científica, e onde a ausência de dados conclusivos é preenchida com conjecturas improváveis. Uma formação rochosa, por exemplo, tida como entrada para um portal interdimensional, revela-se sob análise geológica, como estrutura natural denominada rocha empoleirada, comum em diversas regiões do mundo, e formada por processos erosivos e glaciais, que atuaram durante milhões de anos. O equívoco de interpretar tais formações como indícios de tecnologia alienígena ilustra a tendência humana a atribuir significados extraordinários ao desconhecido, negligenciando as explicações mais plausíveis. Essa tendência se repete na análise dos objetos captados em vídeo, identificados por alguns como possíveis naves alienígenas. A análise crítica desses registros evidencia que as hipóteses mais simples, menos como a presença de insetos passando próximos à lente da câmera, com trajetória e desfoque compatíveis com sua proximidade, são mais coerentes do que as interpretações que apelam à intervenção de inteligências não terrestres. A limitação de registrar um fenômeno por meio de apenas um sensor, como uma câmera, impede uma análise tridimensional que permita medir distância, tamanho, velocidade e temperatura. Sem esses dados, toda afirmação sobre a origem dos objetos torna-se especulativa. A ciência exige múltiplas fontes de dados para validar hipóteses, como imagens térmicas, captação por radar, medição de campos eletromagnéticos e cruzamento de registros simultâneos em diferentes ângulos. A ausência desses elementos compromete a confiabilidade de qualquer afirmação que extrapole os limites do registro visual. A retórica de que, ao eliminar drones, insetos, pássaros e modelos, sobra apenas a explicação extraterrestre. É uma falácia lógica conhecida como falso dilema. O mundo natural apresenta uma vastidão de fenômenos e combinações que desafiam nossa compreensão imediata. Eventos atmosféricos raros, refrações de luz, interferências ópticas, ruídos do sensor ou simples artefatos técnicos podem gerar registros visuais que fogem ao padrão comum. Antes de recorrer a explicações extraordinárias, é necessário eliminar com rigor todas as possibilidades ordinárias. O método científico não se baseia na exclusão arbitrária de hipóteses, mas na construção de um conjunto robusto de evidências que sustentem conclusões com alto grau de confiabilidade. Quando um fenômeno não pode ser identificado, a postura científica correta não é preenchê-lo com especulação, mas reconhecê-lo como não identificado, suspendendo o juízo até que dados suficientes estejam disponíveis. O caso das esferas metálicas, que se movimentam de maneira aparentemente autônoma, exige igualmente uma análise cautelosa. A possibilidade de que se tratem de dispositivos com giroscópios internos ou outros mecanismos de movimento oculto não pode ser descartada, especialmente quando o objeto é manipulado por pessoas e não submetido a um exame técnico independente. A escolha de divulgar esse tipo de descoberta diretamente em plataformas de vídeo, em vez de submeter o objeto à análise científica por instituições competentes, levanta dúvidas legítimas sobre a intenção e a autenticidade do material apresentado. Em ciência, a replicabilidade e a verificação por pares são princípios fundamentais. Um fenômeno, por mais intrigante que pareça, não adquire validade científica apenas por ser estranho
ou incompreendido à primeira vista. Ele precisa ser documentado, testado, replicado e analisado por especialistas de diferentes áreas antes de ser considerado como evidência de uma nova realidade. Nesse ponto, se você aprecia análises sérias, céticas e embasadas sobre temas complexos como esse, curta o vídeo, compartilhe com quem também gosta de pensar com profundidade e inscreva-se no canal com o sino ativado. Assim, você não perde nada quando surgirem novas investigações. A alegação de que pulsos de rádio vindos das profundezas da Antártida seriam provas de dimensões extras ou matéria escura também deve ser submetida ao mesmo crivo de análise. O experimento Anita, que detectou esses sinais, levanta de fato questões intrigantes para a física de partículas. Mas o próprio meio científico admite que esses sinais ainda carecem de explicação definitiva. A ausência de detecção em outros observatórios, como Pierre Algor na Argentina, enfraquece as hipóteses mais ousadas, mas não as descarta por completo. É possível que haja efeitos naturais ainda não compreendidos, ou até erros de interpretação nos dados iniciais. O caminho da ciência nesse caso é claro: desenvolver novos instrumentos, refinar os modelos e coletar mais dados. A especulação sobre universos paralelos ou partículas exóticas só poderá evoluir para uma teoria científica quando estiver alicerçada em observações consistentes e repetíveis. A pressa em interpretar o desconhecido com respostas espetaculares não só compromete o rigor científico, como também desinforma o público, promovendo uma visão distorcida sobre o processo de descoberta científica. A credibilidade de qualquer estudo sobre fenômenos anômalos depende diretamente da metodologia aplicada e da disposição em considerar com seriedade todas as hipóteses plausíveis, mesmo as menos empolgantes. O uso de câmeras de alta definição, a triangulação de ângulos, o registro por múltiplos sensores e a validação por especialistas independentes são ferramentas indispensáveis para diferenciar entre o extraordinário e o ilusório, quando se trata de alegações sobre vida extraterrestre, portais dimensionais ou esferas com comportamento antinatural. O ceticismo informado não é uma barreira ao conhecimento, é a sua base. Se algo de fato extraordinário estiver ocorrendo, será através do exame meticuloso, da replicação experimental e da análise crítica que isso será demonstrado, e não pela amplificação de vídeos virais ou especulações infundadas. A valorização do pensamento crítico e da análise empírica deve, portanto, prevalecer sobre a sedução das explicações fáceis ou do espetáculo midiático. É fundamental resistir à tentação de preencher o desconhecido com fantasias reconfortantes ou teorias que carecem de fundamentação. A ciência avança com dúvidas metódicas, não com certezas improvisadas. A construção do conhecimento exige paciência, rigor e a disposição de conviver com o incerto enquanto se busca, progressivamente, o esclarecimento. Em última instância, o que diferencia um pesquisador sério de um propagador de mitos é exatamente essa atitude diante do desconhecido. Enquanto um investiga, o outro interpreta. Enquanto um questiona, o outro afirma. Enquanto um espera os dados, o outro fabrica a resposta. Essa tendência de interpretar qualquer evento incomum como evidência de atividade alienígena ou de forças além da compreensão científica revela mais sobre a psicologia humana do que sobre a realidade empírica dos fenômenos em si. A busca por sentido em padrões incomuns, o desejo de participação em narrativas extraordinárias e a atração por explicações que conferem um senso de mistério ou pertencimento a uma elite de despertos são características comuns em ambientes onde faltam rigor metodológico e pensamento crítico sistemático. Quando se observa a adesão crescente a teorias que envolvem visitas extraterrestres.
manipulação governamental em larga escala ou a descoberta de tecnologias ocultas. Torna-se evidente que tais crenças frequentemente cumprem funções emocionais, sociais e identitárias. A experiência do desconhecido, em vez de ser canalizada para o avanço do conhecimento, é frequentemente apropriada por discursos que alimentam a polarização entre céticos e crentes, ciência e conspiração, razão e fé não institucionalizada, o fenômeno contemporâneo das esferas misteriosas, bem como os pulsos de rádio inexplicáveis, entra exatamente nesse campo ambíguo onde a ausência de explicação vira terreno fértil para a construção de mitologias modernas, quando objetos são descobertos em locais remotos e apresentados com alarde em vídeos, que apelam à estética da revelação. O mais comum não é que se esteja diante de um evento verdadeiramente inexplicável, mas sim diante de uma apresentação cuidadosamente editada para provocar espanto. A suposta esfera que gira sem parar é um exemplo paradigmático. Ainda que o vídeo apresente um objeto com um comportamento anômalo, a ausência de contexto técnico, de verificação independente, de testes físicos ou de exame por laboratórios especializados elimina qualquer possibilidade de validação científica. O simples fato de um fenômeno parecer estranho em vídeo não o torna inexplicável, torna-o mal documentado. Se há uma lição recorrente no estudo de fenômenos incomuns, ela é a seguinte: quanto mais extraordinária a alegação, mais exigente deve ser o exame. E isso vale para esferas giratórias, luzes no céu, formações rochosas incomuns ou sinais captados em regiões inóspitas do planeta. A ciência não é movida por espanto, mas por evidência. E a evidência requer observação sistemática, controle de variáveis, repetição dos experimentos e revisão por pares. Toda explicação precisa ser testável, falsificável e baseada em princípios que possam ser reproduzidos por diferentes grupos de pesquisa. Fora desse escopo, o que se tem não é ciência, mas especulação. E a especulação, embora legítima em muitos domínios do pensamento humano, não deve ser confundida com descoberta empírica. Mesmo os pulsos de rádio captados na Antártida, ainda sem explicação, estão sendo abordados com a cautela que o rigor científico exige. A hipótese de que sejam indícios de matéria escura, partículas exóticas ou dimensões adicionais não é descartada, mas é tratada como uma possibilidade a ser explorada, e não como uma certeza a ser anunciada. O problema não está em levantar tais hipóteses, mas em promovê-las prematuramente como verdades. A própria ausência de confirmação desses pulsos em outros experimentos é um alerta para a possibilidade de erro instrumental, interpretação equivocada ou fenômeno local ainda não compreendido. Em ciência, um dado anômalo é apenas o início do processo de investigação, e não a conclusão. A pressa em dar sentido ao inexplicado compromete a integridade do processo investigativo, substituindo a busca pela verdade por uma narrativa sedutora e sensacionalista. Essa inclinação ao sensacionalismo é alimentada por plataformas digitais que recompensam engajamento acima de precisão. Vídeos que apresentam objetos voadores misteriosos, ruídos inexplicáveis ou artefatos anômalos ganham tração não porque são verificados, mas porque são virais. A lógica algorítmica prioriza o emocional, o inesperado e o espetacular, não o verdadeiro. Nesse ambiente, a disseminação de desinformação científica se torna quase inevitável. A responsabilidade, então, recai não apenas sobre os criadores de conteúdo, mas sobre os consumidores. Exigir fontes, verificar dados, procurar estudos independentes e entender os limites da percepção humana e da tecnologia de registro. São posturas mínimas para quem deseja interpretar o mundo de forma racional, e é exatamente nesse ponto que você pode fazer a diferença. Se você valoriza esse tipo de análise crítica,
baseada em evidências com explicações fundamentadas e distantes do sensacionalismo, comente aqui embaixo o que mais chamou sua atenção. O que você acha dessas descobertas? Já viu algo semelhante? Sua participação ajuda a manter o debate em alto nível e combate a onda crescente de desinformação. Vamos juntos manter o pensamento racional, vivo e atuante. A exploração científica da realidade exige instrumentos adequados. Captar um pulso de rádio vindo do subsolo antártico requer não apenas balões com antenas de alta precisão, mas também protocolos rigorosos de calibração, comparação com sinais de fundo, checagem contra fontes de ruído locais e validação cruzada com outras plataformas. Não é incomum que sinais anômalos tenham origem em causas banais, como interferência eletromagnética, problemas de software ou falhas temporárias no equipamento. A ciência aprendeu a ser prudente exatamente por causa da longa história de interpretações erradas que, à primeira vista, pareciam descobertas revolucionárias. Isso não diminui o mistério dos eventos, mas os enquadra dentro de um processo contínuo e cumulativo de refinamento do conhecimento, onde as hipóteses são testadas até seus limites e reformuladas diante de novos dados. Quando se trata de fenômenos complexos como os que envolvem camadas profundas do planeta, há que se considerar não apenas os sinais captados, mas também os meios pelos quais eles foram emitidos e chegaram até os sensores. A física nos fornece modelos robustos sobre como ondas eletromagnéticas interagem com diferentes materiais. E segundo esses modelos, certos tipos de radiação não deveriam penetrar camadas densas de rocha. Se foram detectados sinais onde não deveriam, isso pode indicar ou um novo tipo de partícula ou um erro no experimento, ou ainda um fenômeno geofísico não identificado. O ponto crucial é que todas essas hipóteses precisam ser exploradas com igual seriedade. A pressa em selecionar uma explicação mais espetacular pode obscurecer a verdade, atrasar a investigação e gerar expectativas infundadas no público. É necessário reiterar que o desconhecido não deve ser confundido com o sobrenatural. A ausência de explicação não implica em uma explicação fora das leis da natureza, implica em limitação atual do nosso conhecimento. A história da ciência é repleta de exemplos em que fenômenos antes tidos como misteriosos, menos meteoros relâmpagos globulares, fósseis de espécies extintas, estruturas de DNA foram gradualmente compreendidos à medida que os métodos de investigação se tornaram mais precisos. A ciência é paciente porque a verdade não tem pressa. O verdadeiro avanço ocorre quando o mistério se transforma em conhecimento por meio de evidência rigorosa, e não quando se entrega ao conforto da especulação. Portanto, diante de qualquer alegação extraordinária, a atitude mais sábia não é rejeitá-la de imediato, nem aceitá-la sem reservas. É investigá-la com rigor, ceticismo construtivo e abertura para todas as possibilidades que estejam ancoradas em critérios objetivos. A credibilidade de qualquer descoberta reside na qualidade das evidências e na transparência do processo pelo qual se chegou a elas. Isso vale para vídeos de OVNIs, esferas que giram sozinhas, sinais de rádio ou formações rochosas peculiares. A verdade, se realmente extraordinária, resistirá ao escrutínio científico. E se não resistir, é porque talvez nunca tenha sido verdade. A insistência em promover explicações extraordinárias para fenômenos naturais, mal compreendidos, revela um padrão de pensamento recorrente em nossa sociedade. A preferência por narrativas que desafiam o conhecimento estabelecido, mesmo que careçam de respaldo empírico.
Esse padrão se manifesta com clareza nos casos apresentados, onde eventos geológicos e físicos são interpretados como possíveis provas de inteligências não humanas, dimensões paralelas ou tecnologias ocultas. O fascínio pelo inexplicável é compreensível, ele se ancora no desejo humano por transcendência, por pertencimento a algo maior e por respostas simples para questões complexas. Contudo, esse fascínio precisa ser equilibrado com responsabilidade epistemológica, especialmente quando se trata de influenciar a percepção pública sobre a realidade. A formação rochosa na Serra do Rio do Rastro, por exemplo, é emblemática da forma como interpretações leigas, não informadas por conhecimento técnico, podem ser distorcidas em narrativas que ganham força pelo apelo emocional, ao apresentar a rocha empoleirada como um portal ou uma entrada secreta de OVNIs. Ignora-se completamente o consenso geológico e os processos naturais que explicam tais formações com precisão. Não há nenhuma anomalia estrutural na formação descrita. O que há é uma lacuna de conhecimento que, em vez de ser preenchida com aprendizado, é ocupada com especulação. Tal prática não apenas promove desinformação, como também mina o valor do conhecimento especializado. Ao colocar no mesmo patamar a opinião de um leigo e o trabalho de décadas da ciência geológica, a discussão em torno dos objetos registrados em vídeo sofre do mesmo problema estrutural. Um vídeo, isoladamente, não é suficiente para estabelecer a natureza de um objeto ou evento. O vídeo capta luz e movimento sob condições específicas de distância, foco e resolução. A ausência de foco constante em objetos pequenos e próximos, menos como insetos, é um efeito bem conhecido em lentes de câmera. A falta de nitidez não é prova de que o objeto é extraordinário, mas sim um indicador de que o objeto está fora da profundidade de campo da lente. Sem controle dessas variáveis, qualquer conclusão sobre a natureza dos objetos torna-se precipitada. A ciência não trabalha com impressões visuais. Ela exige medidas precisas: distância, velocidade, trajetória, emissão de calor, resposta eletromagnética e comparação com controles. Tudo isso está ausente em registros baseados exclusivamente em vídeo. A alegação de que, ao eliminar drones, insetos, pássaros e modelos, sobra apenas a explicação alienígena, é logicamente falaciosa. A lista de possibilidades para objetos não identificados é extensa e, em grande parte, desconhecida até mesmo por seus proponentes. Significa que, naquele momento, com os dados disponíveis, ele não pode ser identificado com segurança. Substituir a ausência de explicação por uma explicação fantástica não é ciência, é a abdicação do rigor. A postura científica correta, diante do inexplicado, é continuar investigando, ampliar os métodos, aumentar o número de variáveis consideradas e não apelar para conclusões que escapam à lógica empírica. Outro exemplo relevante é o caso das esferas que giram sozinhas. A descrição do comportamento da esfera poderia ser replicada com um mecanismo giroscópico, com motores internos ou até com manipulação externa não visível na gravação. A ausência de teste em laboratório, a não divulgação de dados técnicos sobre o material da esfera, sua densidade, origem, composição e a ausência de verificação por terceiros tornam qualquer conclusão inválida do ponto de vista científico. O objeto pode ser intrigante, mas sua explicação não pode preceder a análise. Na ausência de verificação, a atribuição de causa sobrenatural ou tecnológica avançada é especulativa, e especulações não substituem evidências. A ciência trabalha com aquilo que pode ser testado, replicado, desmentido
ou confirmado por múltiplos observadores sob condições controladas. No caso dos sinais de rádio captados pelo experimento Anita, estamos diante de um fenômeno realmente anômalo, menos mais anômalo no sentido científico, não conspiratório. A detecção de sinais vindos de profundidades onde, teoricamente, tais sinais não deveriam atravessar. Desafia o modelo atual da física de partículas. Mas mesmo esse desafio está sendo abordado com a seriedade que se espera da ciência, através da replicação do experimento, da construção de novos sensores, da análise estatística dos dados, da comparação com outros observatórios e da publicação em revistas revisadas por pares. A hipótese de que sejam partículas exóticas ou efeitos de dimensões adicionais é considerada, sim, mas como uma entre várias e não como a mais provável. A ciência nunca parte do ponto de vista de que o mais espetacular é o mais verdadeiro. Pelo contrário, ela exige mais provas quanto mais extraordinária for a alegação. É fundamental distinguir entre interesse público e rigor científico. O fato de algo viralizar nas redes sociais não lhe confere validade epistemológica. O fato de muitas pessoas acreditarem em algo não o torna mais verdadeiro. E o fato de algo parecer inexplicável em um primeiro momento não significa que seja de origem não natural. A educação científica precisa urgentemente reforçar esse ponto. O caminho do conhecimento é longo. Exige paciência, método, repetição e humildade. Nenhuma descoberta científica foi feita com base em vídeos isolados, em intuições sem dados ou em argumentações baseadas na ausência de provas. O desconhecimento não é argumento. A ignorância de uma explicação não transforma uma hipótese em verdade. O que transforma uma hipótese em verdade científica é a convergência de múltiplas evidências testadas e confirmadas por diferentes métodos, replicadas por diferentes grupos sob diferentes condições. Diante desse panorama, a conclusão inevitável é que precisamos reeducar nosso olhar para o extraordinário. Em vez de buscar respostas prontas, devemos cultivar o hábito da pergunta metódica. Em vez de ceder à tentação do mistério fácil, devemos investir no esforço da compreensão progressiva. Em vez de consumir narrativas sensacionalistas, devemos exigir explicações fundamentadas. Só assim conseguiremos diferenciar o que é realmente novo e transformador daquilo que apenas se disfarça de revelação, mas que, na verdade, é apenas ruído. O mundo é repleto de fenômenos extraordinários mas eles só se tornam compreensíveis quando nos dispomos a investigá-los com seriedade e não quando nos contentamos em narrá-los com fantasia. A insistência em preencher lacunas do conhecimento com hipóteses extraordinárias não é apenas um desvio epistemológico. Ela carrega implicações concretas para a maneira como a sociedade interpreta a ciência, reage ao desconhecido e estrutura sua relação com o saber institucional. O desprezo pelo conhecimento acumulado, por vezes substituído por crenças pessoais. Vídeos com apelo emocional ou suposições infundadas menos mina a confiança nas metodologias que garantem o progresso científico. Ao propagar como plausíveis teorias baseadas em suposições não testadas, formata-se um ambiente onde qualquer argumento é visto como igualmente válido, independentemente de sua aderência aos fatos. Essa simetria entre opinião e evidência dissolve o critério fundamental que diferencia ciência de especulação, corroendo o espaço público onde decisões informadas deveriam ser tomadas com base em dados e não em narrativas populares. O caso das esferas encontradas em matas e florestas, descritas como objetos com comportamento inexplicável, exemplifica com precisão esse problema. A mera apresentação de um vídeo, por mais instigante que seja, não substitui a análise empírica detalhada
que um objeto de interesse científico requer. Não há relatos de perícias técnicas, medições de massa, densidade, material ou origem metalúrgica da esfera. Tampouco há menção à submissão do objeto a instrumentos de medição controlada ou validação por grupos independentes. Em seu lugar, o vídeo é difundido como prova cabal de anomalia e, por extensão, como evidência de contato com o desconhecido, o que deveria ser um ponto de partida para um processo rigoroso de investigação é transformado em ponto final, encerrando qualquer aprofundamento em nome da emoção ou da audiência. Não se trata aqui de descartar, a priori, a possibilidade de que existam fenômenos ainda não explicados pela ciência. A história das ciências naturais é repleta de descobertas que inicialmente desafiaram o conhecimento estabelecido. O problema está em substituir o método por crença, o simples fato de algo não se encaixar nas explicações atuais, não significa que deva ser interpretado como evidência de vida extraterrestre ou de tecnologias ocultas. Essa postura não apenas inverte a lógica da prova, atribuindo a outrem a responsabilidade de refutar aquilo que nunca foi comprovado, como também transforma o desconhecido em campo fértil para manipulação. A ciência deve ser guiada por dúvida metódica, não por credulidade seletiva. É necessário reiterar: não há problema algum em investigar, filmar, levantar hipóteses. O problema reside em transformar essas hipóteses em certezas na ausência de verificação. Fenômenos como os pulsos de rádio na Antártida, as esferas que giram sem causa aparente ou as formações rochosas peculiares são fascinantes precisamente porque apontam para as bordas do nosso conhecimento. Mas é exatamente nesse território de fronteira que o rigor deve ser máximo. É onde o deslize entre ciência e pseudociência se torna mais tênue e perigoso. A responsabilidade dos divulgadores de conteúdo, especialmente aqueles que atraem milhões de visualizações, é, portanto, proporcional ao impacto que suas narrativas podem causar. Produzir vídeos com aparência de documentário, mas que omitem a complexidade dos dados, que simplificam questões técnicas ou que sugerem conclusões sem base metodológica, não é apenas um desserviço à ciência, é uma forma de colonização do pensamento, onde o sensacionalismo substitui o esforço racional. A disseminação dessas narrativas não ocorre num vácuo. Ela encontra terreno fértil numa sociedade marcada pela desconfiança em relação às instituições científicas, pela baixa alfabetização científica e pela lógica de recompensa algorítmica das redes sociais, que premia o engajamento e não a veracidade. Neste cenário, conteúdos que oferecem respostas simples para perguntas difíceis ganham mais tração do que análises cuidadosas, longas e muitas vezes inconclusivas. O que está em jogo, portanto, não é apenas a credibilidade de um vídeo, mas a capacidade coletiva de distinguir fato de ficção, num tempo em que decisões políticas, ambientais e sanitárias dependem de compreensão científica básica. Esse embotamento da distinção entre ciência e crença representa um risco concreto para a vida em sociedade. É necessário, portanto, restabelecer a centralidade da dúvida fundamentada. Em vez de encarar o ceticismo como negação, devemos entendê-lo como ferramenta de depuração. O verdadeiro cético não rejeita o novo. Ele exige que o novo seja testado. Ele não descarta a possibilidade de vida extraterrestre, mas não a afirma na ausência de dados replicáveis. Ele não nega a existência de esferas anômalas, mas exige comprovação material de suas propriedades. Ele não exclui a hipótese de pulsos de rádio oriundos de eventos exóticos, mas exige que sejam descartadas todas as causas naturais conhecidas antes de afirmar o inusitado. Essa postura não é freio ao progresso, é sua condição de possibilidade. Sem ela, qualquer narrativa
é válida. E onde tudo é possível, nada é verificável. A pedagogia do pensamento crítico deve ser resgatada, não como instrumento acadêmico restrito, mas como competência cidadã fundamental. Saber distinguir entre correlação e causalidade, entre hipótese e evidência, entre relato e experimento, é hoje tão importante quanto saber ler e escrever. As novas alfabetizações precisam incluir o raciocínio científico básico como pilar de formação. Só assim será possível resistir à avalanche de desinformação travestida de curiosidade, à sedução das respostas fáceis e à colonização emocional promovida por conteúdos virais. O desafio não é mais apenas transmitir ciência, mas blindar o pensamento contra a erosão da razão. E isso começa com a disposição em ouvir com atenção, mas também em questionar com profundidade. Não para desacreditar, mas para compreender melhor. O caminho da ciência é, por definição, um percurso aberto. Nenhuma verdade é eterna. Nenhum modelo é imutável. Nenhum conhecimento é definitivo. Mas há diferença entre ciência aberta à revisão e ciência abandonada à especulação. Um objeto estranho não é uma nave alienígena. Um som incomum não é sinal de outra dimensão. Uma rocha empoleirada não é um portal. Pode até ser menos, mas só saberemos se for menos com base em dados, análises, revisões e consensos intersubjetivos obtidos por métodos confiáveis. Até lá, é prematuro afirmar, perigoso propagar e irresponsável induzir. O rigor não mata a imaginação. Ele é disciplina para que ela sirva à descoberta, e não há confusão. E é só através dessa disciplina que conseguiremos, de fato, expandir os limites do que conhecemos sem perder o senso de realidade. A estrutura de pensamento que sustenta a crença em explicações extraordinárias para fenômenos mal compreendidos frequentemente repousa sobre uma falha básica de interpretação dos limites do conhecimento humano, quando se diz que a ciência não sabe explicar determinado evento. O que se está afirmando é apenas a limitação momentânea de um modelo, de uma técnica ou de uma base de dados. Não é um reconhecimento de derrota, mas a constatação do que ainda precisa ser investigado. E quando isso acontece, não apenas se paralisa o processo investigativo, como também se falseia a própria ideia de ignorância. Menos ela deixa de ser um espaço de potencial e se torna uma justificativa para o dogma, em contextos como os apresentados, menos com registros visuais de objetos. Voadores, formações geológicas incomuns ou artefatos com comportamento atípico, o desconhecimento da origem, do mecanismo ou da natureza desses fenômenos. Não autoriza a conclusão de que são necessariamente exógenos ou tecnológicos. Uma alegação só pode ser aceita como verdadeira se resistir a todas as tentativas de refutação e se puder ser verificada por meios independentes. Isso vale inclusive para aquelas que envolvem a possibilidade de novas formas de matéria, dimensões paralelas ou intervenções não humanas. Quando se considera a vastidão do universo e a diversidade dos fenômenos naturais, é razoável admitir que nem tudo será compreendido de imediato. O que não é razoável é substituir esse intervalo investigativo por respostas formatadas, muitas vezes articuladas a partir de pressupostos ideológicos, religiosos ou comerciais. A noção de que não restam outras explicações senão as que apelam ao extraordinário. É uma expressão daquilo que em lógica se chama de argumento da ignorância. Algo deve ser verdade porque ainda não foi provado falso, ou vice-versa. Trata-se de um raciocínio inválido, porque presume que a ausência de prova é, em si, uma prova. Esse erro de pensamento permeia grande parte das interpretações atribuídas aos objetos filmados nas serras. As esferas que giram sozinhas,
ou aos sinais detectados em experimentos atmosféricos. Afirmar que não são drones, insetos ou fenômenos naturais. E por isso, só podem ser evidência de algo mais. Não é um exercício de análise, é uma forma de narrativa que se alimenta da lacuna interpretativa para impor uma conclusão. O método científico é o oposto disso. Ele se baseia em negar conclusões enquanto houver incerteza, e só admite algo como conhecimento quando os critérios de evidência são plenamente satisfeitos. A diferença entre hipótese e conclusão deve ser rigorosamente mantida. Hipóteses são bem-vindas, inclusive as ousadas. Elas são o motor da criatividade científica, mas a transformação de uma hipótese em conhecimento exige um conjunto acumulado e replicável de evidências, testadas sob diferentes condições e analisadas por distintos grupos de pesquisadores. Nada disso está presente em vídeos isolados, em depoimentos anedóticos ou em artefatos de origem não verificada. E o fato de um fenômeno não se ajustar aos modelos atuais não o transforma automaticamente em algo novo. Pode ser erro de interpretação, problema técnico, condição não controlada ou simples ruído experimental. Na ausência de reprodutibilidade e controle, qualquer afirmação é prematura. O verdadeiro conhecimento nasce do cruzamento entre hipótese e método e não da adesão precipitada a uma explicação sedutora. É compreensível, até certo ponto, que em tempos de incerteza e crise institucional haja um impulso coletivo para buscar explicações fora do escopo tradicional. A ciência, com sua linguagem técnica, seus prazos longos e seu compromisso com a dúvida, parece lenta e distante diante da urgência emocional que caracteriza os conteúdos virais, enquanto a ciência exige e espera verificação, ponderação. Os vídeos e narrativas alternativas oferecem alívio imediato, a ilusão de que se compreendeu algo antes de todos, de que se pertence a um grupo que sabe, de que se é portador de uma verdade negada pelos demais. Esse mecanismo psicológico é poderoso, mas perigosamente enganoso. Ele cria a falsa sensação de autonomia intelectual enquanto prende o sujeito a ciclos de autoafirmação e reforço seletivo, isolando-o cada vez mais de critérios racionais de validação. Na prática, esse comportamento fortalece a desconfiança nas instituições científicas, promove uma cultura de relativismo epistêmico e legitima a propagação de informações sem lastro. E isso tem efeitos diretos, inclusive em áreas que extrapolam o debate sobre objetos voadores ou esferas metálicas. Se tudo é relativo, se todas as opiniões são válidas, se qualquer um com uma câmera pode se equiparar a um instituto de pesquisa, então vacinas se tornam opcionais, mudanças climáticas se tornam opináveis e decisões de política pública passam a responder à opinião e não à evidência. Esse é o custo social da normalização da pseudociência. Ele não se restringe ao campo das crenças privadas. Ele estrutura o modo como a sociedade interpreta, decide e age. Por isso, é fundamental estabelecer novamente os critérios que distinguem conhecimento de crença, dado de narrativa, registro de prova. Um vídeo pode ser intrigante, mas não é evidência. Uma alegação pode ser bem articulada, mas não é conhecimento. Um fenômeno pode ser desconhecido, mas não é necessariamente sobrenatural. A responsabilidade pelo esclarecimento desses pontos não é apenas dos cientistas ou educadores, é também dos produtores de conteúdo, dos formadores de opinião e dos próprios consumidores de informação. A alfabetização científica, nesse sentido, não é um luxo acadêmico, mas uma necessidade democrática. Sem ela, não há como manter uma esfera pública baseada em fatos. E sem fatos, não há como tomar decisões coletivas racionais. A trajetória da ciência, embora cheia de revisões e rupturas, é marcada por uma coerência interna. Ela avança com base em evidências, não em crenças.
E a força das evidências está no fato de que elas podem ser verificadas, refutadas, reformuladas. Isso exige transparência metodológica, acesso a dados brutos, revisão por pares e, acima de tudo, disposição para reconhecer limites. A ciência não tem todas as respostas, mas tem o melhor método para obtê-las. Esse reconhecimento não deveria ser visto como fraqueza, mas como sinal de maturidade epistêmica. A confiança na ciência não deve vir da fé, mas do entendimento de que ela oferece o único caminho coletivo validado para lidar com a complexidade do mundo real. Em última análise, o verdadeiro mistério não está nos objetos voadores, nas esferas giratórias ou nos sinais vindos da Antártida. O verdadeiro mistério está na dificuldade humana em aceitar que nem tudo precisa ser explicado imediatamente, que o desconhecido pode e deve menos conviver com a investigação, e que a dúvida, longe de paralisar, é o que move o conhecimento. A escolha, portanto, está diante de nós. Podemos seguir o caminho da verificação, da paciência e da metodologia, ou podemos sucumbir à tentação da narrativa fácil. O primeiro exige trabalho, o segundo exige apenas crença. A diferença entre ciência e superstição está nesse detalhe, e é ele que determinará, no longo prazo, a qualidade do nosso entendimento coletivo da realidade. A dificuldade em aceitar a suspensão do juízo diante do desconhecido está enraizada na própria estrutura cognitiva humana. O cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões, projetada para buscar sentido onde, muitas vezes, ainda não há explicação disponível. Essa inclinação evolutiva foi vantajosa em contextos onde decisões rápidas podiam significar sobrevivência, mas tornou-se uma armadilha em tempos de complexidade informacional crescente, quando fenômenos não identificados são imediatamente associados a forças externas, entidades desconhecidas ou tecnologias ocultas. Não se está apenas tentando preencher uma lacuna de compreensão. Está se ativando um mecanismo cognitivo automático de sobrevivência que prioriza respostas rápidas em vez de precisas. E, na era digital, esse impulso é amplificado por ambientes que premiam velocidade, viralidade e impacto emocional em detrimento da acurácia. Essa amplificação emocional e cognitiva encontra no sensacionalismo pseudocientífico seu terreno mais fértil. Registros ambíguos, como os vídeos de luzes no céu, esferas em florestas ou ruídos incomuns, são apresentados de maneira estrategicamente editada para evocar espanto, reforçar suspeitas e neutralizar o ceticismo. A edição dessas peças raramente inclui o contexto técnico, histórico ou geológico que permitiria uma interpretação mais cautelosa. Pelo contrário, a ambiguidade é valorizada como prova justamente porque permite múltiplas interpretações. A apresentação desses conteúdos não visa esclarecer, mas instigar, e é precisamente por isso que são perigosos. Eles substituem a investigação pela emoção, a dúvida construtiva pela certeza improvisada e o debate científico por consenso emocional. Essa dinâmica tem implicações diretas para a forma como a ciência é percebida pela população em geral. Em vez de ser vista como um processo contínuo de aprimoramento do conhecimento, a ciência passa a ser interpretada como uma instituição que esconde verdade, que censura descobertas e que resiste à realidade porque estaria comprometida com interesses ocultos. Essa inversão de percepção, onde quem exige prova é tratado como dogmático e quem especula livremente é visto como corajoso, é uma das características mais marcantes da pseudociência contemporânea. A figura do buscador da verdade, que desafia o sistema mesmo sem qualquer método ou evidência sólida,
passou a ser romantizada, enquanto o pesquisador que reconhece os limites do que se pode afirmar com base nos dados é deslegitimado por parecer excessivamente cauteloso ou conivente com a versão oficial. É nesse ambiente que surgem também os apelos a eventos ou congressos que prometem revelações bombásticas sobre objetos não identificados, vida extraterrestre ou dimensões paralelas. Esses encontros, frequentemente apresentados como marcos históricos, raramente oferecem dados verificáveis, reprodutíveis ou sujeitos à avaliação científica independente. Em seu lugar, proliferam testemunhos, alegações anedóticas, imagens sem procedência técnica e interpretações infundadas de dados isolados. A presença de figuras midiáticas, a adoção de linguagem científica sem respaldo metodológico e a constante invocação de sigilos e conspirações servem para criar uma atmosfera de importância artificial, o que deveria ser uma investigação baseada em evidência transforma-se em espetáculo retórico. O conhecimento é substituído por performance. Isso não significa que a ciência deva se recusar a investigar temas considerados marginais. Pelo contrário, o progresso científico muitas vezes depende da disposição de questionar o consenso e explorar possibilidades não ortodoxas. Mas essa disposição deve ser acompanhada por rigor metodológico e responsabilidade epistêmica. A investigação de fenômenos não explicados deve obedecer aos mesmos critérios de qualquer outro campo científico: observação sistemática, controle de variáveis, testabilidade das hipóteses, revisão por pares e replicabilidade dos resultados, quando essas condições não são satisfeitas. O que está em jogo não é o tema da investigação, mas a forma como ela é conduzida. E é essa forma que diferencia uma abordagem científica de uma pseudocientífica. Nesse sentido, os casos apresentados, tanto a suposta entrada rochosa para naves extraterrestres, quanto as esferas autogirantes ou os sinais de rádio da Antártida, devem ser tratados com interesse, mas não com adesão automática. A primeira pergunta diante de qualquer alegação não deve ser o que isso significa, mas como isso foi registrado, quais são as fontes, qual a metodologia de análise, que controles foram aplicados. Houve revisão por pares. O dado é replicável por outros grupos, e que outras explicações naturais foram descartadas e como, sem essas respostas, qualquer interpretação é precipitada. E insistir nelas como se fossem verdades reprimidas não contribui com o avanço do conhecimento, menos contribui com a sua contaminação. A presença de ruídos inexplicáveis, objetos voadores não identificados ou formações geológicas incomuns sempre fará parte da experiência humana. O mundo é vasto, dinâmico e nem sempre compreensível de imediato. Mas a diferença entre investigar e especular está na disposição de submeter esses fenômenos a critérios objetivos. Não há problema em admitir que algo é, por ora, inexplicável. O problema surge quando se transforma o inexplicável em prova de qualquer coisa que se deseja acreditar. Esse desvio de raciocínio é o que permite que vídeos de baixa qualidade, sem contexto e sem verificação, se tornem evidências de teorias que desafiam décadas de pesquisa consolidada. É necessário recuperar a capacidade coletiva de sustentar o incerto, de conviver com o ainda não sabido, de investigar sem concluir prematuramente. A ciência é o único campo do saber que valoriza o erro como parte do processo e que reconhece seus próprios limites. Em um mundo saturado por informações, em que tudo parece já ter uma explicação, a postura mais radical é justamente a de esperar pelos dados. E essa espera não é passiva menos. Ela é ativa, feita de investigações controladas, medições precisas,
debates técnicos e humildade intelectual. A pressa em saber pode ser compreensível, mas o valor da verdade está na sua resistência ao teste, não na sua capacidade de impressionar. Ao lidar com fenômenos que parecem desafiar o senso comum ou os modelos conhecidos, é justamente o método científico que oferece as ferramentas mais robustas para evitar o erro. Não se trata de negar o extraordinário. Trata-se de exigir que ele seja extraordinariamente bem demonstrado. Sem isso, qualquer ilusão se torna hipótese, qualquer crença vira dado, qualquer vídeo vira prova. E nesse cenário, o conhecimento se dissolve na opinião. A ciência se torna retórica e o mundo se torna refém de narrativas que não precisam mais ser verdadeiras, menos apenas convincentes. Manter-se fiel ao processo investigativo, mesmo quando ele é lento, inconclusivo ou impopular, é o único caminho para distinguir o que sabemos do que apenas queremos acreditar. Manter a distinção clara entre saber e crer, entre registrar e compreender, entre observar e concluir, é a essência da integridade intelectual. Quando se observa o crescente apelo popular a narrativas não verificadas sobre OVNIs, esferas misteriosas e sinais inexplicáveis, o que se evidencia não é um aumento proporcional de conhecimento, mas sim uma erosão do critério. Essa erosão é alimentada por ambientes digitais que promovem impacto sobre consistência, narrativa sobre método, e onde o engajamento emocional se sobrepõe ao esforço racional. É nesse cenário que a dúvida menos a dúvida fundamentada, cética, metodológica, menos se torna um dos últimos bastiões da racionalidade. O papel de quem se propõe a compreender verdadeiramente esses fenômenos não é o de negar a curiosidade pública, mas o de qualificá-la. A curiosidade é legítima, necessária, vital para o avanço do saber, mas ela precisa ser dirigida por critérios, delimitada por métodos, ancorada em evidências. A especulação sem método não é ciência, é narrativa. E a narrativa sem compromisso com a verificabilidade se torna indistinguível da ficção. Se o objetivo for entreter, tudo bem, mas se a proposta é informar, investigar e contribuir para a ampliação do conhecimento coletivo, então o rigor é indispensável. Sem ele, tudo é possível e justamente por isso, nada é confiável. É preciso reforçar, diante de um público cada vez mais exposto à confusão entre fato e hipótese, que o extraordinário não se torna verdade pelo número de visualizações, nem pelo entusiasmo do mensageiro. O extraordinário, para ser aceito, precisa cumprir exigências mais elevadas de prova, menos porque ele contraria o que já se sabe com alto grau de confiabilidade. O ônus da demonstração recai sobre quem afirma, não sobre quem duvida. A responsabilidade por explicar, replicar e fundamentar é sempre de quem propõe uma quebra no modelo estabelecido. E é essa responsabilidade que falta nas narrativas tratadas aqui. Diante disso, a melhor forma de lidar com o desconhecido é fortalecendo o processo investigativo, não atropelando o que é necessário formar, desde cedo, uma cultura que valorize a dúvida metódica, que compreenda o valor da espera, da checagem, da verificação. Só assim será possível evitar que eventos intrigantes sejam apropriados por discursos sem compromisso com a verdade, e que a especulação substitua o pensamento crítico. O verdadeiro fascínio pelo mistério não está em resolver tudo de imediato, mas em manter aberta a possibilidade de descobrir e de errar, testar de novo, revisar, até que a resposta se sustente por seus próprios méritos, não pela nossa ânsia de sentido. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se contribuiu de alguma forma,
para esclarecer o que está em jogo quando falamos de ciência, mistérios e responsabilidade informacional. Curta o vídeo, compartilhe com quem também valoriza o pensamento crítico e menos claro. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Ainda há muito a ser explorado, mas só com você junto aqui é que conseguimos manter o debate elevado e livre da desinformação. Vamos juntos nessa busca real por entendimento.